A Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, 12.305/2010, que você já deve ter ouvido falar muitas vezes, eu acho que esse é o nosso grande marco legal. É uma lei que foi discutida amplamente, ela ficou mais de 25 anos em discussão, a gente ia em congressos de saneamento e discutia se essa lei foi para o Congresso e teve várias opiniões. Eu acho que é uma lei boa, né? Ela dá conta dos principais pontos que uma administração deve levar em conta para resolver a questão dos resíduos sólidos, e ela traz alguns pontos muito importantes que eu gostaria de comentar com vocês. Bom, primeiro, ela reúne os princípios gerais, objetivos, instrumentos, diretrizes e metas, né? Algumas dessas metas, por exemplo, foi a extinção dos lixões, que teria sido o ano passado, e isso não foi possível, vai se prorrogar esse período, mas a extinção dos lixões, vocês que estão em prefeitura, cedo ou tarde é uma coisa que necessariamente vai ter que ser feita. Outro aspecto muito interessante da lei é quando ele fala da logística reversa. Então, no capítulo 3, ele diz que são obrigados a estruturar e implantar sistemas de logística reversa, mediante o retorno do produto pós-uso, todos os fabricantes, os importadores, os distribuidores e os comerciantes, né? Então, se um comerciante vendeu uma geladeira, né, vendeu uma televisão, vendeu um computador, pela nossa lei, ele já é obrigado a receber o material depois que o material chegou ao fim da vida útil. Uma outra lei que é bastante importante a gente comentar é a Lei 11.445, que definiu a Política Nacional de Saneamento Básico, né? Então, sim, nós temos uma lei que define a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e temos uma lei que define a Política Nacional de Saneamento Básico. Agora, o resíduo sólido, ele também está dentro do saneamento básico, né? Quando nós falamos de saneamento básico, nós estamos falando de água potável, de coleta e tratamento de esgoto sanitário, de resíduos sólidos urbanos e de drenagem urbana. Esses são os 4 componentes do saneamento básico. Os resíduos, eles podem ser relativamente inofensivos do ponto de vista ambiental, ou podem ser muito tóxicos, né? A norma que vai definir isso daqui, que também é a 1004, ela classifica os resíduos de acordo com a periculosidade em relação ao risco à saúde pública ou ao meio ambiente. Então ela classifica os resíduos em 2 grandes classes: a classe 1, que são os resíduos perigosos, e a classe 2, sendo que a classe 2 é dividida em 2A e 2B. 2B são os resíduos inertes, e 2A são os resíduos não inertes, né? O que é isso? Por exemplo, uma casca de banana é um resíduo não inerte. Ele é um resíduo orgânico, né? Ele é um resíduo que vai se biodegradar. Se eu jogar ele na água, ele vai liberar algumas substâncias minerais, mas ele é um resíduo classe 2, que é um resíduo não perigoso, né? Se eu quebrar uma garrafa d'água, né, o vidro, o caco de vidro, ele é uma coisa que não se degrada, né? Ele não vai liberar nenhum componente se tiver em contato com a água. Então ele é considerado um resíduo inerte, né? Então a classe 2A e 2B são os resíduos não perigosos, né? São os resíduos comuns, né? Sendo que a 2A são os não inertes e o 2B os inertes. Já a classe 1 é um resíduo perigoso. Então, o resíduo perigoso, ele pode representar um risco ou para a saúde pública ou para o meio ambiente. E um resíduo perigoso, ele apresenta uma ou mais dessas características. Por exemplo, inflamabilidade. É um resíduo que pega fogo, né? Então, gasolina é um resíduo perigoso? Porque é inflamável, né? A corrosividade, então um resíduo que provoca corrosão, algum tipo de ácido, algum tipo de base.
Reatividade, quer dizer que ele pode reagir quimicamente e provocar uma explosão, por exemplo. Toxicidade, ele tem um potencial de toxidez, seja para a biota, seja para a saúde pública. Ou patogenicidade. Então, se eu tiver um resíduo que apresenta claramente uma dessas propriedades, ele é enquadrado como resíduo classe 1, ou seja, o resíduo perigoso. Então, o resíduo perigoso, ele não pode ir para o aterro sanitário municipal, ele tem que ir para um aterro industrial ou sofrer outro tipo de tratamento.